Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, vem comigo até o nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, procurar elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos auxiliem na caminhada em direção da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós ainda temos vícios e defeitos que precisamos arrancar como bom jardineiro. Mas tem uns que são muito arraigados, estão enterrados tão fundo que não temos força suficiente, então vamos procurar enterrá-los, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é sobre angústia, como nos esclarece o apóstolo João, nas palavras de Jesus. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Pois é. Jesus se angustiou, não pela hora do testemunho que se aproximava, mas por Judas, amigo imprevidente que o trairia. Angustiou-se o divino mestre, mas não lançou censura sobre ninguém. Não. Não condenou o companheiro mancomunado com sacerdotes, já por si só tão infeliz. Não proferiu palavras amargas, exigindo qualquer reação de defesa por parte dos demais integrantes do grupo. Ele também não se exasperou, acusando de ingratidão aqueles aos quais havia feito o bem. Não desertou do dever e se mostrou disposto a cumprir até o derradeiro instante. Enfim, não permitiu que nenhum sentimento menos digno possuísse o seu espírito. Pois é, aqui nós percebemos a diferença entre nós e Jesus. Claro que a gente sabe. Jesus é espírito puro, já chegou ao mais alto da evolução, então ele tem uma compreensão do mundo, uma compreensão dos espíritos muito diferente da nossa. Infelizmente nós, ainda na nossa pequenez, nós não conseguimos nos comportar diante da angústia, diante da infidelidade de alguém, como o Divino Mestre. E olha que não era uma situação qualquer, não. Judas estava indo para, junto com os sacerdotes, assinar a sentença de morte de Jesus. E mesmo assim, o mestre seguiu em frente. É claro que nós, na nossa condição humana, ainda não temos condição de nos comportar como Jesus. É fácil a gente compreender isso, porque nós nos angustiamos, por exemplo, por um afeto querido que, não nos ouvindo as ponderações, nem se sensibilizando com os nossos exemplos, se aproxima do abismo que o tragará em dores indescritíveis. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós vemos alguém querido indo ladeira abaixo, como se diz na ditado popular, e nós não podemos auxiliar e nos entristecemos, muitas vezes vamos até tentar fazer com que aquela pessoa saia do mau caminho. Jesus poderia ter falado com Judas, mas não falou diretamente com ele. Não. Simplesmente disse aos seus discípulos que naquela noite alguém o trairia. Isso significa o quê? Respeitar o livre-arbítrio. E hoje em dia, a grande maioria de nós não respeita o livre-arbítrio das pessoas. Como é que nós agimos?
Normalmente, quando nós temos uma opinião a respeito do assunto, não importa qual seja, nós normalmente tentamos fazer com que aquelas pessoas assimilem goela abaixo a nossa maneira de ver a vida, a nossa posição. Hoje nós estamos às vésperas de uma eleição. E esses embates políticos do eu, nós contra eles, ou eles contra nós, não importa qual seja o lado em que nós estamos, nós não paramos para perceber que do outro lado também tem pessoas iguais a nós, que têm o mesmo direito que nós temos de ter sua opinião, de agir, e então, na nossa mente, na nossa concepção ainda bastante simplória, podemos dizer assim, nós queremos que todos pensem iguais a nós. É como se fosse um exército, todos usando capacete igual, todos usando roupa igual, todos cantando a mesma música e todos caminhando na mesma direção com o mesmo tipo de passo. Isso não respeita a lei do progresso, porque cada um está numa situação X de evolução, e aqueles que normalmente estão abaixo não aceitam os que estão acima. Somente aqueles que já têm um pouco mais de evolução e já são espíritos mais evoluídos conseguem compreender que as pessoas, mesmo agindo errado, ainda têm direito ao seu livre-arbítrio, porque são eles que vão arcar com as consequências dos seus atos. Cada um de nós colhe aquilo que plantou. Então é importante a gente parar, analisar, nesta hora de angústia em que todos nós estamos preocupados com sem número de coisas, dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, dificuldades no relacionamento. É bom a gente compreender que no outro lado tem alguém que está passando pelas mesmas dificuldades que nós. E se nós quisermos que eles tenham paciência, que eles compreendam o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, nós temos que fazer a mesma coisa. Então é importante, porque provavelmente teremos dias ainda mais conturbados do que os dias de hoje pela frente, e a gente sabe que muitas vezes uma palavra dita impensada, uma ação incorreta, acaba gerando enormes prejuízos para nós. Então, vamos procurar, nestes dias, desenvolver um pouco mais a nossa tolerância, a nossa empatia, procurar sermos um pouco mais pacíficos, abnegados, sensatos, porque isso está muito em falta nos dias de hoje, e aquele que tem esse tesouro, podemos dizer que é alguém rico espiritualmente. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.